Olá, gêmeos! Bem-vindo ao canal da Índia do Tarô. Minha leitura hoje traz informações que rompem fronteiras do Brasil e de mais países, do continente americano à Índia, do Japão à Europa. A alma reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas trazem como orientação, revelação e informação. E para quem não me conhece, sou a Índia, eu sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente de retiro espiritual. Aí na descrição do vídeo tem um link para agendamento de leituras particulares. E também temos agora o nosso QR Code que aparece na tela do vídeo para vocês. Basta você encostar a câmera do celular e você já vai obter todas as informações necessárias para o seu agendamento. Também é importante que vocês dêem uma olhada na descrição do vídeo. É através dela que você vai saber se vale a pena ficar até o final da leitura ou não. Mas se você chegou até aqui, tem mensagem especial para você. Então fique até o final e com certeza você não vai se arrepender. Eu peço permissão para me conectar a essa egrégora dos geminianos. Vamos ver como se apresenta a leitura para os geminianos. O que um animal de poder traz como orientação, revelação. Vamos lá. Número 45, Espírito da Mariposa. Entregue-se agora. O momento de vocês é de muitas novidades, oportunidades e surpresas chegando aí para vocês, geminianos. E ela aqui já vem falando para você. Entregue-se agora. Não fique mais procrastinando, não fique mais com receio, com dúvidas, com medo, incerteza, insegurança. Às vezes você pode estar passando por essa fase e aí perde oportunidades. Tem algo muito positivo chegando aí para vocês. Tem novas oportunidades, tem presentes, tem comemorações aí, tem algo de muito positivo. O número 45 resumindo o número 9, a carta do buquê, que fala de oportunidades, de surpresas, presentes sendo presenteados, recebendo convites. Então se entregue, não segure, não se permita ficar preso a determinadas pessoas e situações na vida de vocês. É muito importante essa libertação. O número 59 é o espírito do sapo, falando para vocês, limpe a bagunça. Então vamos lá, geminianos. O espírito do sapo, ele já vem falando, ó, limpe a bagunça, já vem falando da bagunça mental. Olha lá, a libertação que a Índia acabou de falar para vocês. É necessário você se libertar de crenças limitantes. É necessário você se libertar de pesos, fardos que vocês vêm carregando, situações que não levam você a mais a lugar nenhum. Questões relacionadas ao seu passado, situações que já aconteceram e por algum motivo muitos de vocês ainda ficam mastigando, procrastinando, alimentando essa energia. Isso não é bom. Isso traz confusão mental. Vocês ficam com dúvidas, incerteza, insegurança em tomar decisões. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu fico? Será que eu não vou? Isso gera muito conflito no teu campo energético. E isso impede também a fluidez na sua vida. Então, a energia do sapo, ela vem falando, limpe a bagunça. Se liberte de sentimentos, pensamentos, tudo que ressoa negativo na sua vida. É o momento de você assumir liderança, assumir as rédeas da sua vida, tomar decisões, começar e terminar as coisas. Aqui já vem falando de acúmulo de pensamentos, acúmulo de sentimentos e também acúmulo no campo físico. O que é esse limpar a bagunça? Está na hora daquela faxina geral. Quando a gente faz a faxina geral, a gente arrasta os móveis, tira as coisas do lugar, limpa, observa o que serve, o que não serve, o que não serve, joga fora, doa, para que o novo entre. O novo só entra se o velho sair. Então aqui já vem falando, algumas pessoas têm o hábito de acumular coisas que não te servem mais. Então aqui também entra essa energia. Faça uma limpeza energética, não só para você, como na sua residência, no seu lar. É hora de fazer uma limpeza no geral na sua vida, tanto no físico, como no mental, no emocional e no espiritual. Olha que energia importante. Para quem não sabe, o espírito do sapo é uma das energias de cura. Trabalhamos muito essa energia no nosso ritual. Então o sapo já fala da energia, fala de cura. É o momento de curar, é o momento de limpar tudo que está ressoando de negativo na sua vida. É fácil? Claro que não. Tem situações que exigem muito mais do que a gente tem no momento. Mas conseguimos fazer sim essa libertação, conseguimos sim, quando paramos, analisamos
colocamos na balança o que serve, o que não serve, o que eu posso, o que eu não posso, tudo se torna mais fácil. E aqui já vem falando para você, tá na hora de limpar essa bagunça. Então faça uma limpeza, banhos. Aqui ele já traz a informação. Tá na hora de você se libertar de tudo aquilo que está trazendo essa bagunça, essa situação conflituosa na sua vida. O número 59, resumindo, é o número 14, que representa a carta da raposa. Cuidado com crenças limitantes. Também fala da sua astúcia. A raposa, ela é sábia, ela é esperta. A raposa, ela vê o alvo dela, ela sabe muito bem a hora de pegar a presa dela. Então, haja como se fosse uma raposa. Seja você essa raposa, mas não com cautela excessiva. Presta muito bem atenção aos sinais que a espiritualidade está lhe trazendo. É um momento de cura. Limpe ervas daninhas do seu caminho. Isso é muito bom. Observe e espere. Espírito Cavalo Marinho já vem falando aqui para vocês. Alguns de vocês aí tendo livramentos. Às vezes tem algo que não deu certo na vida da gente e a gente não entende. E aí depois descobrimos, nossa, eu tive um livramento. O Cavalo Marinho, ele é a carta da estrela, que fala de sonhos realizados, manifestação de sonhos, algo que vocês pretendem realizar. Ela traz a energia do brilho, do sucesso. Ela traz a sua autoestima de volta. Ela traz novas conexões. A estrela é um momento de brilho, é um momento de equilíbrio, é um momento de cura, é uma conexão com a tua espiritualidade. E ela fala para você, observe e espere. Você vai ver situações acontecendo, geminianos, na vida de vocês. Você vai falar, ainda bem que eu me livrei de tal situação. Agora eu entendo por que isso aconteceu. Eu estava tendo um livramento. 6 e 1, 7, a carta da cobra, que fala da sabedoria, da transformação, do trocar de pele. Vocês lidam com raposas, vocês lidam com cobras, então precisam se atentar a isso. Olha lá a bagunça. Então, eu saio disso aqui e me entrego para o novo. Eu não vou carregar mais fardos, não vou carregar mais peso. Eu vou mudar a minha vibração. Eu vou mudar minha forma de ser, as minhas atitudes em determinadas situações e com pessoas. Aqui o espírito do rato já vem falando para você, cuide das pequenas coisas, para que vocês não tenham perdas. Vocês já tiveram muitas perdas. Vocês vêm de uma situação que tem causado desgastes em vocês. Físico, mental, emocional, desgaste financeiro. Cuidado com o desperdício. A carta do rato, ela vem falando isso. Cuide daquilo que você já tem. Cuide das pequenas coisas que você já possui. Vocês já perderam muito. Então é o momento de agir com sabedoria. Vocês vão ver que muitas coisas que aconteceu, vocês vêm de uma energia de conflitos, brigas, desentendimentos. Conflitos internos, conflitos externos, passando por situações desagradáveis. É claro que é uma leitura geral, vai ressoar para quem está nessa vibração. Para quem não está passando por esse momento, mas também serve de alerta. Serve de alerta. Cuidado para não haver perdas. Cuidado com golpes. Cuidado com golpes. Tá? Cuidado com roubo. Pessoas no caminho, pessoas ardilosas no caminho. Prestem muita atenção. Então aqui já fala de uma limpeza que vocês precisam fazer. No seu campo energético, principalmente. Vamos limpar essa áurea de vocês, esse campo energético. Toma banho de hortelã. O banho de hortelã, ele vai limpar, ele faz aquela limpeza na áurea de vocês, no campo energético de vocês. É muito bom, é muito positivo. Depois tome banhos de louro, banhos de axés, banho doce, banho de erva doce, banho de camomila. São ervas doces, então vai trazer para vocês a essência da manifestação, a essência de vocês fazerem conquistas, coisas sólidas. É um atrativo. Banho de canela é muito bom para vocês, geminianos. Vocês estão num período muito favorável, mas existem situações aqui que precisa fazer uma limpeza. Tanto externa, interna, física. Então, para quem está entendendo isso, muda as coisas do lugar. Transmute a energia da sua casa.
Hora da faxina. Peraí, já que eu vou mudar no geral. Mude as coisas no lugar. Vocês vão se sentir mais aliviados. Vocês vão perceber que tem coisas que estavam estagnadas, coisas que vocês não usam, que ficam guardadas. Cria uma energia, aquela energia fica presa, estagnada. A tua energia está presa. Precisa de libertação. E é isso que a espiritualidade vem falando para você. Porém, observe, porque você vai ver ervas daninhas, vocês vão ver pessoas no caminho de vocês e se afastando, pessoas tendo bons resultados da sua bela colheita, porque quem te prejudicou vai ter a colheita agora. Apenas observe e espere. Vocês vão ver quantos livramentos vocês estão tendo e não estão se apercebendo. Isso é muito importante para vocês, geminianos. Muito bom. Vamos ver como se apresenta o tarô de vocês diante dessa informação. Já começamos a leitura muito quente, né? Muito boa. Aqui tem resoluções. Se você estava precisando de orientação, se você estava buscando um direcionamento, você está no canal certo. Vamos lá. Vamos ver aqui o que vem com o tarô de vocês. Nove de fogo, olha lá. Não desista. Proteja aquilo que você criou. Tenha coragem e acredite em si mesmo. Olha aqui, o 9 de fogo fala das defesas que vocês vêm se defendendo, tendo que se defender o tempo todo. É defender de um, é do outro. Olha as ervas daninhas. Então tá na hora de limpar essa bagunça. E não desista de forma alguma daquilo que você tem em mente, que você está no caminho certo, daquilo que você quer realizar. Não permita essas ervas daninhas trazendo esse impedimento. E até com isso, as crenças limitantes que impedem você de fluir, impedem você de caminhar, impedem você de fazer. Não desista de forma alguma. Acredite em si, acredite no seu potencial. Geminianos, vocês têm uma inteligência, um potencial maravilhoso. Não desperdice isso com coisas, pessoas ou situações que não valem nem a pena. Se abra para o novo. Vá em busca daquilo. Olha lá, vocês estão exaustos. Alguns de vocês precisando descansar, alguns precisando tirar férias, muito cansaço. É muito excesso de responsabilidade. É fardos que vocês vêm carregando. Alguns de vocês precisando aguardar mais um tempo para tomar uma decisão. Procure fazer meditações. Meditações trazem as respostas que vocês buscam. Mas aqui já vem falando, o 4 de ar é aquela carta que fala, é o descanso do guerreiro. Corpo, mente, espírito precisa descansar. E se você não para, o teu corpo para. Então aqui já vem falando para vocês, tá na hora de descansar. Tire umas férias, vá um passeio. Nem todos podem tirar férias, mas descontrair um pouco mais. Vá para a natureza, vai tomar um banho de mar, um banho de cachoeira. Ficar com os pés no chão na terra, para descarregar essa energia densa e reabastecer as energias de vocês, vai fazer muito bem. Meditações. Faça os banhos que a Índia passou. Vocês vão se sentir mais leves. Faça essa limpeza que a Índia falou para vocês. Vocês vão se sentir mais leves. E automaticamente você vai ver ervas daninhas se afastando do caminho de vocês. O 5 de ar, olha só. Alguns de vocês aí, cuidado, né? Porque aqui fala de uma escolha imprudente. Vocês fizeram escolhas, talvez de forma imprudente, agora vai ter que aprender com a situação. E vai ter ainda que analisar a motivação de todos. O porquê que aconteceu isso. Talvez uma escolha imprudente. Cuidado para não fazer escolhas erradas. Cuidado. Tem situações que talvez eu fiz uma escolha, tomei uma decisão e isso me sobrecarregou. E olha aí o cansaço. E eu tendo que me defender o tempo todo. Eu tendo que me proteger. Para cada um vai ressoar de uma maneira. Então vai adaptando aí para sua realidade. O fundo do deck de vocês, o 4 de águas, vem falando para vocês, olha, vocês precisam parar, analisar, fazer uma limpeza, fazer essa faxina. Porque muitos de vocês estão numa energia de descontentamento e tédio. As coisas talvez não saíram como vocês esperavam, devido às escolhas. Mas com isso,
Você nessa vibração, você pode perder oportunidades. E com isso, você não está enxergando as possibilidades que estão surgindo na sua vida. Por isso essa energia, limpa essa bagunça toda e entregue-se agora para o novo. Porque olha só, abra seus olhos para as infinitas possibilidades que está chegando aí para vocês. O 4 de águas veio trazendo essa mensagem para vocês. Já falando, o momento de vocês é de renovação. Revise, avalie. Faça uma avaliação favorável dos fatos que veio acontecendo. Por quê? O momento é para vocês mudar para uma nova direção, para um novo caminho. Ouça a sua intuição. Tem acontecimentos ocultos, coisas que talvez vocês não estejam enxergando. Peçam clareza e espiritualidade. Peçam para mostrar o que é que vocês não estão vendo. A meditação vai ajudar vocês nisso. E aqui vem falando para vocês, se liberte dos medos que fica reprimindo vocês. Limpa essa bagunça que gerou na vida de vocês aí, devido às coisas que vocês vêm passando. Isso é muito importante para vocês, geminianos. Vocês estão num mês favorável. E já estamos quase encerrando o mês de abril e entramos no mês de maio. Então, hora de se entregar. É hora de fazer essa faxina. Vamos ver diante disso como que se apresenta o baralho do rei na tua energia, nas áreas mais principais da sua vida. Vamos ver como se apresenta o baralho do rei. A carta do homem, a tua energia, momento de ação, momento de o seu crescimento pessoal também. A carta do buquê, já vem falando, tem novidade chegando, oportunidade chegando para vocês, presente chegando para vocês. A carta da âncora, confirmando, vamos ver o que ela está confirmando. A carta do feminino, podemos falar que tem algo a ver aqui com casais, energia masculina, energia feminina, que fala da ação também, fala da intuição. A raposa e os lírios. Então, olha só, geminianos, já a raposa no seu campo profissional, já fala para você se atentar ao que chega para você. Cuidado com armadilhas no campo profissional. Mas vamos ver o que mais está trazendo aqui o baralho. A carta do cão. Tem algo positivo. A carta dos ratos. Olha lá. A carta do cavaleiro. A carta do caixão. A carta das montanhas e a carta da cobra. Para quem não viu a leitura anterior, a gente já pede que vocês dêem uma olhada na leitura anterior. Pegue como complemento essa leitura também, que será muito importante para vocês. E dê uma olhada também na leitura de câncer. Vocês podem estar lidando com alguém do signo de câncer, porque as cartas da leitura de vocês saíram bem parecidas com a leitura de câncer. Então dá uma olhada que vale muito a pena. Tem informações valiosas para vocês lá. Vamos lá. Olha só, cuidado com as surpresas que chegam para você. Tem algo aí que pode trazer um desgaste. Lembra lá, ó, cuide das pequenas coisas. Cuidado com perdas. Cuidado com roubo. Tá muito forte esse alerta aqui para vocês. Talvez perder oportunidades. Cuidado para não perder oportunidades, né? Cuidado com o desgaste que vocês vêm passando. A carta do homem com a carta do cão já vem falando de parcerias. Algo pode ser oferecido, aqui vocês podem estar recebendo algo de amigos, pessoas confiáveis, o que não é confiável. Cuidado também ao emprestar dinheiro para amigos, também tem essa energia. Aqui tem situações e situações já alertando vocês. Tem positivo e o negativo já falando para vocês, presta muita atenção. Mas cuidado para não perder oportunidades. Tem oportunidades surgindo para vocês. Notícias chegando aí. Notícias que trazem para você estabilidade. Oportunidades que chegam para você que vai trazer segurança para vocês.
Talvez uma parceria que chega para vocês, pode ser comercial, pode ser afetiva, pode sim. Na área afetiva, já vem falando de uma oportunidade que chega. Alguém chega a trazer uma estabilidade para vocês. Tira você dessa energia de estagnação. A carta da família, a casa familiar, já vem mostrando aqui. Tem uma energia feminina e o caixão. Aqui tem uma transformação, um ponto final. Em relação, pode ser vocês esse feminino, pode ser a intuição de vocês, porque não tem sexo a carta, mas ela representa energia feminina. Podemos estar falando de algum feminino familiar, sim, porque caiu na casa familiar. A carta do caixão, ela representa transformação, tá? Não é, vai morrer, não vai morrer ninguém. Ela fala de transformação, apenas isso, em relação ao campo familiar. Na casa de trabalho, aqui já vem falando dos desafios que vocês vêm enfrentando, ou pode vir a enfrentar, alguns obstáculos causados por questões aí de raposinhas. Cuidado com as armadilhas. Cuidado, né? Muitos de vocês aí também, atenção à assinatura de documentos, assinatura de contratos. As montanhas, ela fala de assinatura de documentos. Ela fala de assinatura de contratos, mas pede para vocês a cautela, pede para vocês analisar o que vai assinar, porque não estamos falando só de uma oportunidade de trabalho. Aqui tem negócios, aqui tem empreendimentos, aqui tem questões que envolvem financeiro. E muitos de vocês aí, cuidado com propostas mirabolantes, né? Cuidado, porque a raposa também fala de contratos. Ela fala de proposta, mas cuidado para vocês não caírem em armadilha. E aqui também tem resoluções. Para quem tem questões na justiça relacionadas ao campo profissional, também tem negociações, mas sempre alerta de analisar o que vocês vão assinar. Na casa espiritual de vocês, vem falando a carta da cobra no seu espiritual, ela vem falando da sua sabedoria, do trocar de pele, mudar a sua atitude. Ela vem falando para você a hora da transformação. Tenha sabedoria, busque conhecimento. A cobra, ela traz a cura espiritual, ela traz uma transformação. A vida de vocês começando a fluir em paz. Se liberte de fofoca, se liberte de situações enroladas, pessoas falsas no caminho, ervas daninhas no seu caminho. Por isso aí a limpeza da bagunça. Interessante. E fundo do deck para vocês, a carta da cruz, falando, olha, é fim do sofrimento, é fim dessas questões difíceis. Aqui vai existir um ponto final, te promovendo uma vitória. Então, para cada um, tem sim um significativo. Aonde se encaixa isso na sua realidade? Para que você consiga adaptar essa leitura no seu momento atual, na tua vida, no que está acontecendo. Aqui já vem mostrando para vocês finais, pontos finais, situações que estavam enroladas, assuntos burocráticos, questões que envolvem partilhas, herança, chegando no ponto final. Porém, aqui tem vitórias chegando no seu caminho. Geminianos, gostei dessa leitura. Muito interessante. Oportunidades, algo vem sendo oferecido para vocês. Se atentem aí às traições, às cobrinhas, mentiras, engano, a espiritualidade alertando, seja sábia, use de sabedoria. Muito interessante essa energia aqui para vocês. A carta da clareza, você tendo muita clareza. A carta da abundância, olha só. Tem abundância no caminho, que é fim de uma escassez, é fim de uma situação difícil que você está passando. Então tem oportunidade surgindo, ajuda chegando para vocês. Aqui tem algo a ser ofertado, sempre vem alerta. Observe, espere, cuidado para não perder a oportunidade. Sai dessa energia do tédio, sai da energia do tédio, porque tem oportunidade chegando. A carta da água ainda falou da limpeza, falou do banho para vocês, da purificação. As águas vêm aí para limpar tudo aquilo que está desorganizado na sua vida. É para limpar a sujeira mesmo. Aqui vem para limpar a bagunça.
Eu não sei o que é que está acontecendo na vida de vocês, mas cada um sabe aonde isso aqui está se encaixando. Então tem notícias chegando, tem uma movimentação a ser feita, oportunidade chegando, tira você de uma estagnação, traz equilíbrio, traz segurança para você. Aqui tem uma libertação. Campo familiar tem questões de libertação. Área afetiva, oportunidade chegando. Cuidado com a ansiedade, cuidado com a impulsividade. Olha só, tem dinheiro para entrar em relação à justiça. Aqui existe uma justiça, aqui existe reconhecimento para vocês. A carta da riqueza, ela fala, olha, deu um baú de ouro a ser entregue para vocês. Alguns recebendo sim questões de justiça, recebendo dinheiro, questões que estava parada, questões que você já estava aguardando, proposta, aqui tem um reconhecimento, aqui tem oportunidade de aumento salarial para muitos. Para quem está fazendo empreendimento, só se atente ao que vão assinar, para não cair em golpes. Mas no campo profissional, já vem falando, olha, para alguns aqui vai causar inveja. Alguns recebendo cargos, e isso vai gerar inveja. Tem alguém tentando armar, tirar você do seu eixo, do seu equilíbrio, mas existe aqui uma justiça em relação a essa questão. Aqui eu vejo vocês no topo. Tem assinatura de documentos, contratos chegando para vocês e tem justiça sim. Olha aqui, ó. Na casa espiritual de vocês, a justiça sobre essas cobras. Por isso é lá, observe e espere. Limpe essa bagunça, observe e espere, porque vocês vão ver a colheita de cada um. Quem tentou lhe prejudicar, a colheita agora chega. Aqui a espiritualidade falando, tá na hora de você equilibrar as emoções. Aqui fala do seu equilíbrio mental e emocional. Tira essa bagunça que tá na tua mente. Aqui vem falando para você que aqui tem justiça divina e justiça dos homens, favorecendo vocês, geminianos. Isso é muito favorável. Existe sim uma conexão de vocês com a espiritualidade. Vocês estão no momento, você está passando por energia de conflito. Conflitos que estavam trazendo desgaste para vocês. E tem muito a ver com a questão financeira, tem muito a ver com a falta, com a escassez que vocês vêm passando. Por isso agora vem a energia da abundância. Há alguns tendo dificuldades aí, brigas, desentendimentos, conflitos, por questões de partilhas de bens, divórcio, questões de herança. Há alguns passando por essas energias conflituosas. Passando muitas dificuldades. Tem questões aqui de geminianos, não são para todos, mas tem alguns geminianos que têm passado por situações muito difíceis, aonde até o alimento estava faltando. Não é todos que estão nessa energia. Porém, esse jogo vira. Mas você precisa fazer um movimento. A carta do guardião falando para você, ó, proteja sim sua energia. Existe uma proteção espiritual, existe sim. Mas você também precisa fazer a sua parte. Busque ajuda espiritual se for preciso. A carta do sinal falando para vocês, preste atenção aos sinais. A espiritualidade vai enviar sinais para vocês e chegar o momento de uma grande libertação aqui, principalmente coisa que está envolvendo aqui a área familiar. Pode ter a ver com a energia feminina também. Olha aqui a carta do veneno. Muita inveja no campo profissional de vocês. Muita inveja no campo profissional. Mas eu vejo aqui a transformação acontecendo. Tem entrada de dinheiro, mas cuidado com as cobras que rodeiam o seu caminho. E provavelmente você já sabe quem são. Muito voltado ao campo familiar, ao campo de trabalho. A espiritualidade trazendo uma grande iluminação. Uma grande iluminação para vocês. E o fundo do deck de vocês trazendo a energia do perdão. E o perdão não significa conviver com ninguém. O perdão significa você se libertar dessas amarras, dessas energias negativas, que está no seu campo vibracional, cria uma forma impedindo a fluidez do que o universo tem para você, geminiano. Então, quando você entende dessa forma, que eu estou arrastando um karma, diante daquilo que me aconteceu, que me causou dor, sofrimento e frustração, então agora eu sei trabalhar esse perdão. Eu me liberto dessa energia. E sigo o meu caminho. Eu me entrego para o novo. Eu vou parar de ter que toda hora, o tempo todo, estar me defendendo de tudo e de todos. Defendendo aquilo que eu criei. Aquilo que estava tentando tirar a minha autoestima, a minha autoconfiança. É hora de vocês se libertarem. Aqui essa reviravolta que vem
E não foi à toa que saiu essa energia. Limpe a bagunça, observe e espere. Veja os resultados. Então essa energia é para vocês e vocês vão escrever aí: eu me entrego agora. Eu me entrego agora ao universo. Eu me entrego agora ao universo e deixa o universo trabalhar por vocês. Deixa a espiritualidade limpar o que precisa ser limpo. Claro, você fazendo a sua parte. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, seja membro, se inscreva. Seja muito bem-vindo para quem não se inscreveu no nosso canal. A leitura de hoje trouxe uma informação muito importante para vocês. Quem ficou até o final, digita aí nos comentários até o final. Para a Índia acompanhar o engajamento também de vocês. E que Deus abençoe vocês, que seja uma leitura abençoada, que seja uma semana abençoada, que vocês consigam sim resolver todas essas questões, porque vocês estão no mês de abundância, vitória chegando no caminho de vocês, justiça sendo feita na vida de vocês. E é o que eu tenho para vocês para hoje. Gratidão, Axé Namastê, até o próximo vídeo.